Os episódios de domingo, muitos têm caracterizado como atos de terrorismo. E é sobre esse aspecto do terrorismo, como está na Constituição, que eu quero rapidamente levar aos meus seguidores. Diz o artigo 5º, inciso 43, o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis, não poderá haver fiança. Uma vez preso, não posso libertar mediante fiança. Insuscetíveis de graça ou anistia, quer dizer, não pode haver indulto, não pode haver graça, não pode haver anistia. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O terrorismo está no mesmo nível. E os definidos como crime hediondos. Para eles, para todos esses crimes enunciados, respondendo quem mandou praticar aquele crime. Os executores, aqueles que executaram. E os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Que é aqueles omissos, aqueles que poderiam evitá-lo. É evidente que eu tenho a impressão que aqueles que conduziram, aqueles que levaram, têm que ser punidos. Agora, quando a AVIN, segundo os jornais, alertaram o governo federal de que havia uma movimentação, que poderia ser movimentação para atingir, porque é evidente, uma movimentação como aquela só poderia para atingir os poderes, e o governo federal não tomou nenhuma medida que, por exemplo, tivesse protegido aqueles prédios com as Forças Armadas. Se o ministro da Justiça tivesse definido, estamos em perigo, então há necessidade de se proteger, e proteger-se na medida que os ônibus estavam chegando, ainda pela manhã, é evidente que não teria havido depredação nenhuma. O que eu quero dizer é o seguinte: é evidente que tem que haver investigação, nós não sabemos quais são os responsáveis, mas são responsáveis, segundo a Constituição, aqueles que mandaram esses gestos deslocados, aqueles que violentaram os princípios da democracia, aqueles que executaram, infiltrados ou não, os que executaram, e os que os submetiram. Então, elementos do governo federal que poderiam ter evitado tudo isso, tomado as medidas na medida em que os órgãos de inteligência mostraram o que estava acontecendo, terão que ser investigados também. Pela Constituição, artigo 5º, inciso 43, mandantes, executores e os omissos têm que ser igualmente examinados. E na investigação, uma vez caracterizado o mando, a execução ou omissão, terão que ser punidos de forma como determina o inciso 43, como um crime inafiançável. O que vale dizer, elementos do governo federal que tiveram a informação e não tomaram as medidas, terão que também ser investigados. Nem quais são, nem sei se essas investigações vão chegar a caracterizar atos de terrorismo. O que eu apenas quero trazer para os meus seguidores é o que está na Constituição. Na Constituição, põe no mesmo nível mandantes, executores e omissos. Os omissos só poderiam ser no momento em que os órgãos de inteligência estão no governo federal, os elementos do governo federal. Era o que eu queria trazer para a reflexão dos meus seguidores.